Agora, eu quero retomar o programa hoje, mostrando inclusive algumas imagens, porque quem chegava ontem, no começo da noite, em Araraquara, assistia boquiaberto a um cenário de filme futurista retratando o final dos tempos. A cidade coberta pela fumaça e o sol lutando para furar a barreira da densa neblina tóxica. Só no começo da noite, o esclarecimento. 2 incêndios de grandes proporções, Dourado e Matão, que daqui a pouquinho o Luiz vai trazer os detalhes, trouxeram enorme prejuízo com destruição e até ferimentos em vítimas. A fumaça foi tão densa e intensa que os efeitos acabaram sendo sentidos, acredito, até em Piracicaba. Isso não pode continuar a ser justificado pela propalada estiagem. Isso é o resultado de canalhas que não têm o menor respeito com a natureza. O filme do internauta que você está vendo aí revela o cenário que nós vimos ontem. Olha só, é ou não é alguma coisa que parece uma tempestade, parece um furacão, parece realmente que está invadindo a cidade, e é a fumaça que realmente acabou ocasionando desespero em algumas pessoas. Tem outras fotos também, não sei se o Celso tem aí, olha lá, dá uma olhada nisso, se é possível, Luiz Antônio, uma situação como essa, tá certo ou não? Então, quer dizer, isso não pode ser normal, isso não pode ser possível, isso não pode ser permissível. Olha só isso aí. Você acha que é normal uma situação como essa? Você acha que é normal isso? Não, não é normal, é profundamente lamentável, a consequência está aí na saúde da população. Agora, e o meio ambiente, né? Como é que fica? Quem são os responsáveis por isso? Esse incêndio aí, algum outro motivo deve ter para uma fumaça preta, profundamente tóxica a princípio, né? Qual que é a explicação para isso, para ganhar essa densidade, né? Está aí, portanto. Então, só essas imagens mostram que esse não é o caminho, nós precisamos buscar alguma fórmula de realmente botar na cadeia esses canalhas que acabam produzindo situações absurdas como essa. Agora, ontem nós tivemos 2 incêndios que foram tão densos, uma fumaça tão grande que acabou passando por cima. Depois da inversão térmica, caiu lá naquele lado de São Pedro, Água de São Pedro, Piracicaba, população realmente revoltada com a situação. E nem sabiam de onde vinha a fumaça. Você percebe, não? Você tem os detalhes do que aconteceu ontem em Dourado e Matão? É um acidente, um incêndio de grande proporção que atingiu uma extensão de aproximadamente 6 quilômetros de canavial às margens da rodovia Luiz Augusto de Oliveira, a SP-215, que liga a Ribeirão Bonito até Dourado, ou vice-versa ali. Esse incêndio aconteceu na tarde de ontem. As chamas destruíram uma casa na área rural de Dourado. Uma moradora chegou a passar mal, foi atendida por uma equipe médica. Ela foi levada para Ribeirão Bonito, mas o estado de saúde não foi revelado até o momento. O canavial atingido é de propriedade da usina Santa Cândida. Bombeiros de Brotas precisaram ser chamados para reforçar o combate a chamas. Caminhões-pipa da usina também ajudaram no trabalho. Segundo o bombeiro, o corpo foi controlado ali na região de Dourado, mas devido ao clima seco, as chamas se alastraram com facilidade e chegaram a uma área próxima à cidade de Bocaina, tamanha a extensão realmente do incêndio. Algumas pessoas que moram nas imediações do canavial precisaram ser socorridas, foram conduzidas a um posto de saúde para fazer inalação, porque o ar realmente estava irrespirável. Até o momento, as causas do acidente são desconhecidas. Em Matão, um acidente destruiu uma área de 120 hectares, também na área rural aqui do município de Matão. Esse incêndio foi no sábado à tarde. O Corpo de Bombeiros trabalhou por mais de 5 horas para conseguir controlar as chamas. O fogo começou em uma vegetação às margens de uma via municipal, conhecida como Rodovia do Pescador, liga a Washington Luiz a Vitor Maida, e devido ao clima seco, as chamas também se espalharam, se alastraram rapidamente, atingindo inclusive uma área de preservação ambiental permanente. O fogo consumiu, essas são informações oficiais dos bombeiros, 60 hectares da área ambiental e outros 60 de uma área com mata e canavial. Um bambuzal foi totalmente incendiado e tombou na via, causando também a interdição da pista por mais de 1 hora. Este é o cenário deste final de semana aqui na região. Nós temos mais imagens também, né? E o Ari tem mais informações sobre isso. Pois é, ontem o administrador de fazenda aqui da região,
Ele disse que na estrada Dr. Nelson Barbieri, isso em boletim de ocorrência, ele disse que 25 mil metros de uma plantação de eucalipto acabaram sendo incendiados. Esse boletim de ocorrência foi confeccionado ontem à tarde no plantão de polícia. Tá aí, portanto. Então, essa é a realidade, né, de um estado que pega fogo, em função, principalmente, de canalhas, assassinos do meio ambiente e que certamente a gente não pune ninguém. Isso aqui é verdade. Vem multa para cá, multa para lá. Eu estou vendo aqui, por exemplo, uma matéria que eu nem sei quem é que tem os detalhes aí e pode trazer, viu, as informações. A Nancy, multas por queima da palha de cana crescem mais de 160% na região. Montante passa dos 4 milhões de reais. Tem os detalhes aí, Nancy, mas eu percebo que as multas não estão, logicamente, servindo de nada. Eu pergunto, será que pagam mesmo? Ou será que um pouquinho mais à frente, um lero-lero, justificativas, e aí ninguém paga nada? Nós é que pagamos o preço com, logicamente, os reflexos da nossa saúde. É isso, Nancy? Sim, Madalena, agravante da qualidade do ar no período da seca, a queima irregular da palha da cana na região rendeu um aumento de 169% no número de multas em comparação com o ano passado. Segundo a CETESB, de janeiro a 31 de julho, foram 35 multas, num valor total de R$ 4.400.000. No mesmo período de 2013, foram aplicadas 13 multas. As advertências também aumentaram neste mesmo período. Passaram de 9 para 14 casos, uma alta de 55%. Em toda a safra passada, foram aplicadas apenas 2 multas na região. A maior parte das multas é referente ao descumprimento da resolução da Secretaria do Meio Ambiente, que proíbe as queimadas nas lavouras entre 6 e 20 horas até novembro. A resolução também prevê que, quando a umidade relativa do ar for inferior a 20%, a queima está suspensa em qualquer período do dia. A CETESB afirma que a estiagem prolongada e o ritmo da safra mais intenso provocaram o aumento das queimadas irregulares. Os médicos alertam que, além dos danos ambientais, a queimada irregular da palha da cana-de-açúcar afeta a saúde da população, pois a fuligem tem substâncias cancerígenas que, a longo prazo, podem causar reações adversas. Os médicos e as autoridades ambientalistas concordam que a situação da região está crítica e os donos das propriedades rurais deveriam criar mecanismos para fiscalizar as lavouras e impedir os incêndios criminosos. Tá aí, portanto. Agora eu pergunto, né? 4 milhões de reais em multas. No final da história, será que essas multas são pagas? Porque a gente sabe perfeitamente de advogados competentes que estão por detrás de situações e simplesmente alegam isso ou aquilo, foi incêndio criminoso, alguém que passou com suas mãozinhas demoníacas, tacou fogo. Eu acho que ninguém paga a conta. Quem está pagando a conta somos nós. Por isso, volto a dizer que eu defendo o meu ponto de vista de que nós deveríamos pensar seriamente, senhores usineiros, que vocês fiquem cada vez mais ricos, talvez plantando nas suas áreas outro tipo de cultura, porque cana-de-açúcar e etanol me parece culturas e produção de país pobre e que certamente vai ficar pobre por muito, muito tempo ainda. É a tese que eu defendo. Será que é absurda? Eu sinceramente acho que não. Sinceramente. É difícil a gente imaginar um quadro como esse, né? A cultura da cana foi ganhando espaço, o país foi incentivando o álcool. É difícil agora você fazer o reverso e voltar atrás, né? Mas enfim, vamos ver o que acontece. Porque, Luiz Antônio, se o programa do álcool tivesse dado certo, se todo mundo tivesse alegre com o programa do álcool, se ele tivesse realmente dando resultados fabulosos, você pagando pelo combustível barato, a gente sofria as consequências nesse período da safra e tal, mas depois você tinha o ano inteirinho para desfrutar. Nada disso acontece, rapaz. É só o usineiro chorando. Ah, meu Deus do céu, estou precisando de auxílio do governo porque estou morando de fome, não estou conseguindo. Para com isso, fecha essas porcarias e vamos produzir alguma coisa mais útil. Não é verdade ou não? Então, eu estou sendo realista, cidadão. Agora, de certa forma, então, eles também foram enganados. Ou será que esse choro é meio falso? Tem isso também. Lógico que é um tanto quanto falso, mas também foram incentivados pelo governo para isso ou não? Também receberam promessas de que essa é a tendência, agora o governo não? Olha, foi uma furada nossa, agora vamos incentivar o outro lado. Acabou. Vamos incentivar, né, Nancy? Produzir. Se bem que vocês dizem que a monocultura é pobreza realmente, né? Mas tem tanta coisa para se produzir, viu? É isso que eu digo a você. Você viu o Jean falou, o Jean nos deu uma aula aqui e disse, olha, nós poderíamos produzir comida para o boi, comida para a vaca, comida para o porco. Comida para ser humano, né? Para ser humano, principalmente. Mas Luiz Antônio... O mundo está em escassez de alimentos, alguns continentes, alguns países já não tem mais comida para tanta gente. Agora nós devíamos produzir, o Brasil é sem dúvida o celeiro do mundo. Agora, você já pensou
esse espaço nobre, essa terra fantástica que nós temos, Aninha, produzindo cana, mar e mar de cana. Mas tem outra coisa também, né? O usineiro tem que parar de plantar cana e o brasileiro tem que parar de comer carro, porque a impressão que dá é que o povo também está comendo carro, né? Ao invés de realmente de incentivar e consumir coisas mais naturais, está consumindo carro. Você vai na padaria, você vai de carro, dá-lhe petróleo e combustível. Não tem transporte coletivo. Pois é, então uma coisa está ligada à outra. As pessoas também usam excessivamente o veículo. Falta o transporte coletivo, é verdade, falta também. Mas se a gente parar de produzir o álcool hoje, nós não temos petróleo suficiente para atender todo mundo. Não dá para sair da né? minha casa e ir na padaria, né? 10 quarteirão a pé, né? Sem um transporte digno, né? Então, eu não sei se dá também. 10 quarteirões, não digo, mas uns 3, 4 tem gente que usa carro. Então, você usa carro para ir num quarteirão, né? Para comprar cigarro na esquina, você usa carro. Isso que eu tô falando. Então, se a gente parar hoje, então tá bom, vamos parar hoje, vamos arrancar os canaviais e plantar soja, feijão, arroz. Não vai ter petróleo suficiente para atender todas essas pessoas. Então, a engrenagem da sociedade está montada nessa indústria. A reflexão sobre o consumismo é uma coisa muito séria e a gente tem que analisar em vários sentidos, né? Em todos os sentidos. Aliás, só confirmando, só complementando aquilo que eu falei de manhã com relação da humanidade precisar aí de 3 planetas, isso já vai acontecer em 2050 se o consumo continuar nesse ritmo, é o que os cientistas estão detectando. Em 2050 a humanidade vai precisar de 3 planetas terras para poder continuar se sustentando. Talvez aí vão erguer estátua para o Fidel Castro, né? Dizendo, ele estava certo, errado somos nós. É isso que eu digo a você. Será que não era melhor a gente ter morado em Cuba, não? Eu não conseguiria morar lá, como eu já deixei claro na minha internet. Só que eles sofrerão muito menos do que nós. Não há dúvida. Estão sofrendo muito menos já, né? Começaram a sofrer menos, né? O pessoal tá reclamando. O cara vai a pé, o cara senta na porta da casa lá se preocupa com a necessidade vital da pessoa. Alimento, saúde, educação. Carro, relógio, celular. Mas, aliás, isso é supérfluo. Karl Marx dizia isso, né? O capitalismo vai comer o próprio... É como um escorpião. Vai comer seu próprio rabo. Estamos chegando nesse ponto. Então, quer dizer, vamos devagar com a dor, viu? Tem alguns tontos aí que conhecem pouco a história, mas a realidade é que a coisa não é para agora, é para o futuro. E o pessoal parece que foi, matemático nessa visão. Porque o capitalismo está entrando realmente numa fase de colisão consigo mesmo, que é uma coisa impressionante, né?